Como é que nós realizamos os trabalhos? Os trabalhos, eles tiveram como foco principal os documentos. Bom, nós analisamos documento por documento, cálculo por cálculo, né? E de uma forma geral, o que nós verificamos está aqui elencado. Ausência de planilha para comprovar o serviço, planilha sem preenchimento das horas, ausência da especificação do tipo do serviço efetuado, rasuras no preenchimento, letra ilegível, pequenos erros de cálculo que não comprometem o município, sem prejuízo, são aqueles erros que, quando o erro não diz respeito ao cálculo, à forma do pagamento das horas. Planilha sem preenchimento das horas, quilômetros iniciais e finais, falta de preenchimento da comunidade beneficiada, marcação e cálculo das horas efetuadas através de hora-relógio e não pelo orímetro, né? Rasuras que impossibilitam aferir a totalidade das horas trabalhadas ou quilômetros percorridos, fichas de controle de calcário e cascalho com rasura e sem preenchimento de todos os campos, fichas de controle de transporte de calcário não apresenta número de cargas transportadas. Isso pode deixar um pouco de dúvida. Para ir daqui ali em linha São Paulo, bom, lá tem tantos quilômetros, mas daqui a pouco não tem lá se 2 ou 3 ou 4 uma carga, então fica difícil fazer esta aferição, né? Ausência da assinatura do agricultor, muitas vezes o agricultor não estava em casa na hora que levou calcário, então acabava não pegando a assinatura. Ausência da assinatura do motorista, ausência da assinatura do secretário, quilometragem final e a quilometragem final, quando sai de uma comunidade, é a mesma quilometragem da outra comunidade. Claro, pode acontecer que um trator ele foi transportado de uma comunidade para outra e daquele momento parou o orímetro da máquina e começou novamente, mas nós temos que aferir melhor isso. Planilhas, agora o que foi mais grave, planilhas com indício de preenchimento e assinatura realizado pela mesma caligrafia. Nós encontramos algumas planilhas, por exemplo essa aqui, que mesmo sem uma análise preliminar, a impressão que fica é que a mesma pessoa que preencheu os dados da planilha foi a que fez a assinatura, certo? Então essa planilha deverá passar por uma perícia para ver se efetivamente quem assinou essa planilha foram efetivamente os servidores ou os agricultores beneficiados, né? É uma questão que não precisa nem, ela chama a atenção, ela salta aos olhos, esse tipo de coisa assim. O que pode ter acontecido aqui? Pode ter acontecido que as horas foram efetuadas, houve erro nas planilhas e a empresa desejou então passar limpo, mas não era dessa forma que se passava, né? Então isso é um problema que deverá ser apurado, né? E essa aqui, pessoal, é a famosa, né? A planilha que desencadeou toda a nossa auditoria. Uma outra coisa que nós verificamos é que houve várias ocorrências de erros de cálculo, erro de soma ou irregularidades que resultaram no pagamento indevido de R$ 11.979, certo? O pagamento ele não encontra o suporte documental necessário, a soma daquelas horas não condiz com a realidade. No relatório tem todas as local por local. Depois eu vou citar alguns exemplos da planilha para vocês entenderem um pouco melhor. Em relação àquele relatório específico das horas lá solicitadas, o que aconteceu lá? Houve ocorrência de erros de cálculo realizado no pagamento a maior, né? Cujos valores já foram somados aqui no acima. Falta justificativa para o fato de que algumas planilhas tiveram tempo de serviço medido em hora relógio e outras através de orímetro. Tivemos aqui fortes indícios de que planilhas foram preenchidas pela mesma pessoa. E aqui, nós tivemos aqui um caso muito específico nós tivemos uma planilha que depois de pronta, ela foi alterada depois de preenchida, né, para demonstrar, e foi alterado os valores, foi alterado o número de horas. Por quê? Essa planilha aqui, deixa eu tentar explicar para vocês o que aconteceu aqui, segundo o levantamento feito junto à Secretaria. A comunidade de Três Ilhas definiu no orçamento participativo em 2012 que eles iriam ser beneficiados com R$ 10.000 em hora máquina. Bom,
como eram agricultores, a Secretaria Municipal de Agricultura determinou ou providenciou o atendimento dessa solicitação. Os agricultores daquele local disseram: olha, para nós, o interessante, nós queremos escavadeira hidráulica. É o que mais condiz com a nossa região e queremos escavadeira hidráulica. R$10.000. Eram 15 agricultores, então cada agricultor teria direito a 3,33 horas de escavadeira hidráulica. Onde é que aconteceu o grande erro da Secretaria? A Secretaria Municipal de Agricultura, ela não tinha licitado para a Secretaria de Agricultura horas de escavadeira hidráulica. Ela só tinha horas de eletroescavadeira. Então, o que eles fizeram? A escavadeira hidráulica, o valor da hora é muito maior do que a eletroescavadeira. Nós tínhamos eletroescavadeira contratada pela Secretaria de Agricultura a valor de R$69 a hora. Esses R$69 precisava então 144 horas para que fechasse os R$10.000 que era direito para a empresa. Na verdade, as horas feitas lá no setor foram de escavadeira hidráulica, 3,33 horas. Mas para que pudesse adequar os valores de 50 horas a R$200, que dá 10.000 de escavadeira hidráulica, houve a necessidade de fazer essa questão dessa planilha, essa alteração aqui, para adequar, para que pudesse ser paga. Além do problema da alteração indevida, não poderia ter sido acontecido isso, aquelas horas, o valor pago por aquelas 50 horas de R$200, tido como valor de mercado, na época, poderia ser de mercado. Mas o município de Concórdia, ele tinha, no mesmo período, escavadeira hidráulica contratada ao valor de R$149 a hora. Certo? Então, o que aconteceu? Aconteceu que foi pago 50 horas a R$200, quando o correto seria ter sido pago 50 horas a R$149, que era o que o município estava pagando para os demais de escavadeira hidráulica. Sendo assim, a diferença de 200 para 149, que dá R$51 a hora, deverá ser ressarcido ao município. Foi pago indevidamente R$2.550, que devidamente corrigido deverá ser ressarcido ao município. Tá? Então, como eu expliquei, o erro deste caso, houve dois erros. O primeiro deles foi que foi alterado o documento público depois de preenchido, que não poderia acontecer, não é permitido que isso aconteça, e que para esse serviço prestado lá naquela entidade, naquela comunidade, foi pago R$200 a hora de escavadeira hidráulica, indevidamente também, porque o ideal seria que o secretário ou fizesse uma licitação para contratar essas 50 horas, ou então que eles solicitassem um termo aditivo ao contrato já existente, mesmo que com outra secretaria, que tinha essas horas, SEDET e CEMURG, e que fizesse um aditivo para que essas horas fossem prestadas por esta empresa que efetivamente tinha a licitação. Dentro do relatório, pessoal, isso aqui é apenas um resumo. O relatório ele diz claramente, ele mostra as planilhas, mostra de forma bem mais, isso aqui é apenas um resumo, Ele mostra bem mais claro o que aconteceu, mostra qual era o número da licitação em andamento, qual era a empresa que tinha aquela licitação ganha para prestar aquele serviço, quando na verdade foi uma outra empresa que acabou prestando. Tá? Então isso aqui, na verdade, ele acabou resultando num pagamento indevido de R$2.550, que já está incluso lá nos 11.950. Tá?